Companheiros criativos sentiram saudades? Então, o tempo que eu tentei tirar para férias, que eu não tirei para férias, eu tirei agora, né? Eu tava meio chateado e eu parei de gravar os vídeos. Principalmente porque eu tô desgostoso de não poder editar os vídeos, entre outras coisas, por causa do meu computador, que é uma carroça. Mas vamos continuar aí, eu vi que a audiência triplicou. Muito obrigado a todos que me ajudaram a divulgar o canal. Basicamente eu fui de 100 inscritos para 300 inscritos só em janeiro, só no finalzinho de janeiro. E eu fiquei muito impressionado com o feedback do pessoal gostando dos vídeos sobre animação, sobre OpenToons, sobre Krita. Então eu vim aqui atender pedidos de alguns amigos daqui de onde eu moro, que pediram para fazer um tutorial de como fazer line art digital. Bem, line art não é o meu forte, entretanto eu tenho que fazer, né? Então eu escolho alguns estilos que eu gosto mais de fazer, que eu acho mais gostoso de fazer, e ultimamente eu até estou apreciando fazer line art. E eu vou trazer aqui mais o meu conhecimento de quadrinhos, que é a line art voltada de quadrinhos, que é o inking, que a gente chama, ou tracer, ou finalização de arte, que é quando você passa o nanquim em cima do desenho para ressaltar o nanquim apenas e tirar o desenho dali. Construir o desenho, né, em cima do nanquim. E isso pode ser feito tanto de um desenho de um amigo seu, quanto dos seus próprios desenhos. Pode ser tanto feito no papel quanto no digital. A gente vai fazer aqui no digital, porque é o foco do canal. Então vamos lá. Eu vou tentar apresentar algumas técnicas diferentes. Eu não vou conseguir apresentar todas nesse vídeo, então provavelmente eu vou estender por mais 2 ou 3 vídeos, devido ao espaço de armazenamento aqui no meu computador. E o que é o inking? Como eu já falei, você vai passar tinta, você vai pintar, entre aspas, o seu desenho. Você vai pegar o seu desenho e passar a caneta nanquim nele. Eu vou usar o set padrão de ink do Krita. Se você vem aqui, esse aqui tem vários pincéis que eu instalei. Você tem esse ink e esse ink, eu quero um dos dois. Esse daqui é o que tem mais. E vamos explorar as formas de inking, de finalização de traço, com essas canetas e pincel. Primeiro a gente vai usar o mais básico, que é a caneta. O que tem de básico na caneta? Essa caneta, ela tem uma variação de linha muito pequena, quase nenhuma. Ela vai de uma forma bem uniforme, tal qual uma caneta nanquim. Uma caneta nanquim fininha, que tem pouca variação. Essa aqui aparentemente não tem nem variação. Eu particularmente acho chata esse tipo de line art, mas eu tô aqui para mostrar diversos estilos. Eu tô aqui com o meu pincel selecionado e existem algumas formas de fazer essa finalização. No Krita, graças aos nossos estabilizadores de pincel, a gente pode fazer isso na mão, como por exemplo com o estabilizador mesmo. E lembrem-se sempre de usar bastante resolução quando você for fazer o inking. Aqui eu estou em baixa resolução, mas o ideal é que você tenha uma resolução altíssima se você estiver fazendo em um programa raster, ou seja, se não for vetor. Vamos lá então, estou usando o estabilizador de traço do Krita, que é uma ferramenta que dá muita precisão ao meu traço. Eu vou mostrar aqui como fazer. Primeiro, um estilo bem straight ahead, bem clássico, que muita gente faz de começo, que é fazer uma linha sem variação. Não tão devagar, porque senão a gente se perde. Um dos truques para você ir alcançando melhores inkings, eu não sou ótimo, eu não sou nem um bom finalizador de arte, desculpa, sociedade, mas eu sei alguns truques. Um deles é você ultrapassar o seu desenho e fazer o seu traço sempre puxando para dentro, né, do caderno, para si. Você faz o traço de você, de fora para dentro, que isso vai dar mais precisão no seu traço. No caso aqui, eu posso fazer usando outra ferramenta? Posso e devo testar diversos tipos de ferramenta para saber qual é que eu me adapto melhor. Aqui eu estou usando o estabilizador, assim como eu poderia estar usando o suavizamento de peso, eu acho que traduz assim, que é mais parecido com o Pen Tool Sai.
para quem conhece, ó, ele atrasa o pincel sem ter uma área morta em volta do seu pincel. Vamos lá. Aqui, ó, bem rápido, a gente vai fazendo. Não se esqueça que quanto mais lento você for fazer o traço, pior é as chances dele ficar, menor são as chances dele ficar bom. Então estou tentando fazer traços rápidos e que expressem bem aqui a linha. Aqui, vocês podem perceber que eu estou ultrapassando. O que a gente faz com essa ultrapassagem? Depois que a gente ultrapassou aqui, eu não vou fazer o ink incompleto, não agora, depois eu posso postar um time-lapse fazendo isso aqui. A gente vai e apaga. O ideal é que você volte para o Basic, porque senão você vai demorar muito. Nesse caso. Bem... Fiz aqui, apaguei. Se você tiver a malemolência para isso, você pode fazer direto, não precisa ultrapassar. Vão ter momentos aqui que vão ser mais fáceis, vai ser mais fácil o traço direto, sem ultrapassagem do outro traço. Às vezes isso é mais fácil do que ficar atravessando o traço. Eu vou usar o estabilizador aqui de novo, tirar o zoom, porque senão a gente se confunde muito mais. Olha lá. Fazendo um traço lento, tem que ser um traço veloz. Traço veloz, ele compreende melhor o desenho. Esse desenho aqui, no caso, ele é muito simétrico na sua line art de entorno. Então você poderia ativar a ferramenta de espelhamento de traço também para fazer a line art mais básica. Como farei aqui no nariz, olha só. Aqui, ó, tem um erro no desenho. A gente segue o que o desenhista fez. No caso foi eu, mas a gente olha aqui. Olha só como o estabilizador ele irrita quando o traço é muito pequeno. Então, às vezes, eu uso a mão livre também. Tá, aqui com estabilização, eu vou desligar isso aqui. Mas caso você queira um traço mais certinho ainda, você tem que usar essas ferramentas aqui de traço. Por exemplo, a linha reta. Se você tem uma linha reta, você seleciona e vai fazendo. Você vai procurar as retas. Isso aqui já não é reta, eu faço meus robôs bem curvos. Aqui é reto. Aqui não é tão reto na real, olha só, eu curvei aqui. Mas aqui é reto. Aqui também é reto. Se for curvo, você pode usar ferramentas de linhas curvas aqui, ó. Por exemplo, botei meu ponto aqui, botei meu ponto aqui e curvei. Segurando ainda o cursor, fiz a curva, apertei Enter, completei o traço. Então, você pode ir trabalhando assim também. Isso tudo vai depender do jeito que você acha mais rápido e do nível de precisão que você acha que tem que ter. Eu não gosto de desenhos muito precisos, então eu acabo não usando muito essas ferramentas. Eu gosto de desenhos mais soltos, mais orgânicos. Para cancelar é o ESC, caso precise. Tudo bem, tudo muito bonito. E como isso aqui é um inking, não é apenas uma line art, a gente pode e deve fazer as achuras, as sombras. Claro, num momento normal, eu faria tudo e depois eu iria para o sombreamento. Mas a gente não tem tempo para isso. Eu vou botar aqui, então, vou diminuir o tamanho do meu pincel para 2 pixels, estava em 4 e pouquinho. E vou aqui ativar meu Weighted Smooth, para eu ter as linhas um pouco mais retas. E vou começar a puxar. Sempre para dentro, vindo da base da tua achura.
para onde a luz começa a aparecer. E aí você vai construindo todo o sombreamento de Ashura, nesse caso. Se tiver, claro. Se não tiver, só a line art externa. E assim você vai fazendo a Ashura. Precisa ser Ashura? Não precisa ser Ashura, pode ser bloco de cor negra. Mas isso eu estou passando do pressuposto que a gente está trabalhando com o mesmo material sempre. Aqui eu só estou usando a caneta. Depois a gente mistura outros materiais. E aí você vai construindo todo o seu desenho, reconstruindo ele, no caso, né, através do inking, que é a finalização, também conhecido como line art do desenho. Tudo sempre com muita calma, com muito carinho. Nesse estilo de line art, eu gosto de fazer uma coisa que muitas pessoas que manjam muito mesmo de line art fazem e que eu acho muito interessante, que é, deixa eu resetar o pincel aqui, só mudar e voltar, que é alterar a linha que está externa. Então você faz aqui, só que a linha de dentro é de uma finura e a linha de fora é de outra. Por exemplo, mais grossa. Geralmente a de fora é mais grossa. Nada te impede de fazer a de dentro mais grossa, se for necessário. Então aqui, ó, a gente já trabalha com um pincel mais grosso, com um pincel que simula uma caneta. É o 5 que eu quero apertar. E aí a gente vai fazendo a silhueta de uma grossura maior do que a parte interna. Eu prefiro desse jeito quando eu uso pouca variação. Eu prefiro deixar a área externa mais grossa. Inclusive eu tenho duas canetas aqui, nenhuma muito fantástica, mas eu tenho uma 07 e uma 05, se eu não me engano. E eu sempre uso a 07 para fora e a 05 para a área interna, a menos que eu precise de algo extraordinário na área interna. E aí a gente vai e volta para o padrão e vai fazendo aqui, ó. Isso dá uma sensação de limpeza maior no meu desenho, deixando menos confuso de entender, dando destaque só para algumas partes do desenho. Inclusive, alguns artistas também usam diferentes grossuras de linha para os detalhes internos, como olhos. Isso vai depender do que você quer alcançar. Então, aqui seria uma finalização com uma caneta, sem muita variação de linha. E depois a gente vai apagando. Esse conceito de ir ultrapassando as linhas e ir construindo, assim, apagando as sobras, é um conceito bem comum na finalização de arte digital, quando se trabalha com bitmaps. Vamos ver aqui quanto tempo de vídeo tem. Tem 14 minutinhos, acho que é uma boa. Então vamos passar para um próximo estilo de finalização. Um próximo estilo de finalização vai requerer um pincel diferente. Um pincel, deixa eu tirar isso aqui. Um pincel que tem algum tipo de variação.
mas não uma variação tão grande quanto a de um pincel de verdade, e sim uma variação tal qual a de uma caneta nanquim com ponta tinteiro. A gente tem aqui algumas opções padrão, eu vou usar essa daqui, que parece uma variação boa. Essa daqui, ó, já tem algum tipo de variação. Não é uma variação enorme como a de um pincel, que varia bastante. Então vamos... E essa daqui? Essa daqui também tem uma variação, é menor que a outra. E tem uma texturinha. Droga. Vou criar uma nova camada para eu não me enganar. Vamos então usar algo como... Talvez essa seja uma boa. Essa muito variada. Eu quero usar essa daqui mesmo. Usar essa com preto. Tudo bem. Então o que a gente vai fazer agora? Com esse tipo de caneta é mais difícil utilizar essas outras ferramentas, porque elas se limitam à pressão, elas matematizam a pressão que você exerceu. Você ainda pode trabalhar com pressão, fazendo pressão contínua na sua caneta, mas é um pouco mais difícil de trabalhar assim. Então eu vou usar majoritariamente a ferramenta de pincel do Krita. Com o mesmo esquema, com os estabilizadores ligados. Eu vou ligar esse daqui, diminui essa daqui, isso. E a gente vai, vai fazendo a nossa finalização com a nossa variação de traço, que eu acho muito mais interessante do que um traço único. Peguei a cor. Aqui a gente pode, semelhante ao outro, sair atravessando. É só saber que tipo de bruxaria é essa? Não, que tipo de linha você quer. Você pode ir trabalhando aqui assim, que eu acho bem rápido e bem efetivo. Aqui eu vou consertar isso daqui, nesse traço, arredondando ele. E aí depois eu vou apagar o que eu não quero. Eu acho mais interessante, eu acho mais vivo quando o traço ele tem variação. E você consegue controlar essa variação, podendo fazer coisas fenomenais, como traços mais grossos, para onde você acha que tem menos tensão, traços mais finos, onde você acha que tem mais tensão, por exemplo, numa curva. A gente pode trabalhar o seguinte. Aqui eu vou fazer que é mais rápido do que reapagar tudo. Aqui, por exemplo, que tem curva, a gente pode vir aqui, vou ir com o estabilizador, que eu quero fazer isso com calma. E aí eu posso trabalhar com bastante clareza a pressão na curva. E aí eu vou ter um tipo de efeito de aumento e diminuição e aumento novamente de pressão. E como da outra vez, a gente vai construindo todos esses traços aqui, a gente vai apagando logo em seguida. Apagando, apagando, apagando. E assim a gente vai ter o nosso desenho finalizado com bastante paciência.
É sempre um jogo de paciência finalizar a sua arte. Se você não, assim como eu, não é um dos maiores amantes dessa parte. Isso aqui também pode ser feito em vetor, também igual o outro. O único porém é que o seu programa de vetor tem que aceitar variação de traço, variação com pressão. Ou no mínimo deixar você editar essa pressão. Outra coisa muito importante, além de puxar para você a maioria dos traços, é você achar o ângulo também, claro, que você trabalha melhor numa tablet, porque é diferente para cada um. Às vezes, a melhor solução vai ser empurrar a linha, porque vai ser o jeito que você vai conseguir fazer. Vamos lá, Basic Smoothing. E o que é legal também de ter uma ferramenta que varia, com a pressão varia a grossura do traço. Que você também pode trabalhar com a mesma ferramenta em locais diferentes. Agora eu posso fazer um olho bem sensível, com a linha bem sensível, sem precisar ficar alterando o tamanho do pincel. Não que seja nada extraordinário mudar o pincel, mas isso pode economizar algum tempo. Porque aí você não vai precisar pensar em fazer uma coisa primeiro, depois a outra. Você pode fazer direto uma coisa só. Ó, aqui é tão pequeno que eu prefiro desenhar sem estabilizador. E assim a gente vai construindo o nosso pequeno retrato. E claro, achuras. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar com achuras mais interessantes, por exemplo. Elas vão ter variação de largura. Você tem que ter cuidado só com as distâncias entre os traços, entre as linhas, que é o que vai dar a escuridão, né, a sombra da sua achura. Nesse caso, antes do cross-hatching. E aqui, ó. Eu acho muito mais interessante esse tipo de traço do que um traço reto. Outra forma de fazer essa achura, se você quiser fazer essa achura sempre certinha, é usar as ferramentas de régua. Existe todo um vídeo sobre o uso das ferramentas de régua, todas as réguas do Krita, todas as guias, e como utilizá-las para guiar o seu desenho. Então eu vou deixar o cartãozinho aqui no canto superior direito do seu vídeo. É só clicar em informações e ir para o vídeo observar o uso dessas réguas. Aqui a gente tem que ter calma. E aí a gente vai adicionando as outras achuras para fazer o cross.
Por exemplo, a sombra desse nariz. Nariz entre aspas, dessa estrutura desse robô. Trabalho de formiguinha. Aqui tá tão junto que eu vou desligar o Basic Smoothing e vou trabalhar com um preto maior, que não vai dar tanto trabalho assim de construir devido à minha variação de pressão. Aqui eu vou criar um degradê. Talvez não tenha sido o melhor local para fazer isso. E aí a gente tem essa outra forma, a gente tem uma diferença bem maior do que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o tamanho do vídeo de novo, 26 minutinhos. E aqui a gente vai para a terceira forma aqui, que é uma que eu acho mais divertida, que é quando você usa o pincel que representa um pincel, que você tem uma variação absurda de traço. E eu gosto disso. Eu gosto de variações de traço selvagens. Vamos lá aqui. Vou botar meu weight de smooth, porque agora que eu tenho um traço que varia muito, eu quero trabalhar com velocidade. Diferente, provavelmente, do que se trabalharia com um pincel de verdade. E como eu estou com um pincel que varia muito, é mais fácil de construir uma linha grossona onde eu quero que seja muito grosso. E, por exemplo, é mais fácil de criar uma área de preto absoluto. Aqui, por exemplo. Basic Smoothing. Que eu tenho uma variação maior. Que vai facilitar a minha vida. Vou ajustar aqui já essas linhas. E aí você já consegue ver uma grande diferença na forma de pensar a linha. A gente tem mais expressividade nessa linha. A gente tem mais possibilidades de personalização dessa linha. Aqui, por exemplo, que eu fui bem bruto na grossura da linha. E na entrada ela vai se moldando de uma forma mais suave. E eu posso brincar com a luz. Minha luz está vindo daqui. Então eu vou fazer linhas mais finas vindas deste local. Linhas mais grossas nesse local. Deixa eu dar um mirror, que eu trabalho melhor. Então eu já trabalho mais suavemente do outro lado. Como se a luz estivesse já construindo essas relações todas. Isso só com a linha. Depois isso aqui pode ir para colorização. Vou botar para o estabilizador agora, que eu acho mais... Aqui, consegui. Aqui. E aí a gente vai tendo essas variações tonais a partir da construção da minha linha. O que vai dar um up na sua arte.
vai dar uma personalidade, talvez, maior do que ficar usando apenas a linha reta. Vai dar uma dimensionalidade muito grande. Isso aqui são técnicas básicas, existem técnicas mais avançadas. Então vamos fazer aqui, ó, um sombreamento mais pesado aqui. E a gente pode trabalhar a finura dessa linha também na Ashura para criar nossos degradês. Talvez trabalhar um preto aqui maior, variando ainda mais fortemente o que já está em evidente. Aqui eu vou usar meu estabilizador porque é um trabalho mais minucioso. Aqui a gente vê uma face virada muito para baixo, eu posso simplesmente enegrecer ela completamente. Esse é um estilo que eu estou cada vez mais usando, cada vez mais gostando, de alto contraste. Como a gente pode ver, nessa técnica já é mais difícil de você usar uma ferramenta de espelhamento, porque você consegue resultados muito diferentes de cada lado do teu desenho, da tua arte. Olha, muita construção com apagar, que é uma das vantagens do digital. E você vai testando, vai provando sem medo para testar o que você vai gostar mais. Talvez você ache outros métodos mais interessantes. E claro, eu também quero falar que o inking não é só deixar a linha bonitinha, é você trazer personalidade ao desenho. Por exemplo, eu posso pegar essa caneta aqui, que tem mais ou menos variação, e trabalhar um traço que seja mais rascunhado. Eu posso vir aqui, puxei, e aí eu posso manter alguns traços errados para manter um pouco mais de personalidade no desenho. Tenho que achar uma área que tenha bastante traço errado, mas que sejam traços com certeza. Isso daqui é traço cabeludo, é feio, não é uma boa. Aqui, ó, no nariz. A gente tem esse traço aqui, a gente tem um traço que vai pra cá, e a gente tem um traço que vai desviar para baixo. Então a gente pode finalizar a nossa arte usando esse recurso de deixar um pouco mais limpo, mas ainda assim preservar as características de rascunho, de desenho de lápis. Muito Ctrl Z. Por exemplo, aqui eu estou sem estabilização, estou só trabalhando o traço. E aí eu vou puxar outro traço aqui para simular aquele que ultrapassa ali. E já vai dar outra pegada para o desenho.
Mas isso é tudo calculado. Não é um erro do finalizador de arte, né? É o estilo que vai ser passado ali. Mas lembrem-se, só é estilo se você fez por querer. Se você fez sem querer, foi um erro. Um erro que deu certo. Um erro de sorte, eu diria. E aí você vai conseguindo criar o seu personagem um pouco mais livremente, para depois receber a colorização. Então é isso, pessoal. A gente viu alguns estilos de finalização de arte, bem diferentes, cada um ao seu próprio modo, seu próprio jeito de ser, que vai trazer a personalidade do desenhista ali por trás, ou o estilo que ele está querendo empregar naquela arte. Eu vou tentar finalizar esses 4 robozinhos aqui nesses estilos diferenciados para mostrar eles no final. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Não se esquece de dar um like, já esquecendo de falar isso. Não se esquece de dar um like aí se gostou, compartilhar com seus brother aí que estão aprendendo a utilizar mídias digitais para desenho ou que estão simplesmente aprendendo a desenhar. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder novas atualizações aí. Se a atualização é nova, né? Então até a próxima. Valeu!